Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor, e os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje. Nós, Senhor, reina hoje entre nós, Senhor. Amém. Que maravilhoso é nós podermos adorar ao Senhor e entender que um dia todo joelho se dobrará diante dele, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele é aquele que domina sobre terra, sobre o universo por completo, porque Ele é Deus, Ele é Senhor de tudo que somos. Gostaria então de, nesse momento, lhe convidar a orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que o Senhor nos habilite, mesmo onde estamos, que seja em casa ou que seja perto de alguns amigos, ou com a família reunida, mas pedir ao Senhor que Ele nos dirija em adoração, que Ele nos habilite o coração para prestar culto. Vamos fazer isso? Isso é extremamente importante. Queria lhe desafiar então, onde você estiver, nesse instante, baixe então por alguns instantes a cabeça, curve a fronte, feche os olhos, pense no Senhor, fale com Ele, diga: Senhor, eu preciso que o Senhor me habilite o coração para que eu lhe cultue, preciso que o Senhor me atraia, me foque, para que eu realmente adore ao Senhor nessa noite. Ouça a tua palavra, ore, clame ao Senhor. Faça isso, tire alguns instantes de oração. Amado Deus, nós somos completamente dependentes do Senhor. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos conceda, mais uma vez, Senhor, do privilégio, mais uma vez, Senhor, a graça, a misericórdia de, ao sermos perdoados pela Tua graça e amor, então, cultuarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Clamamos ao Senhor que o Senhor afaste para longe de nós aquilo que venha, Senhor, contra esse momento, contra o momento de adoração ao Senhor, contra o momento de atenção dedicada completamente a Ti, Senhor, a Tua santa palavra, adoração ao Senhor. Foca-nos no coração, atrai-nos, nós precisamos de Ti. Concentra-nos, Senhor, no Teu santo culto e que nós possamos Te adorar e ouvir a Tua voz essa noite. E assim nós oramos e lhe pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, Salmo 139. Salmo 139. Versículos de 1 a 18. Está subtitulado como Deus onisciente e onipotente, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Salmo 139, de 1 a 18, diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conheces
todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. No domingo passado nós tivemos o privilégio, a graça do Senhor, de sermos lembrados o quanto devemos sermos gratos diante do Senhor. O nosso dever diante de tamanha majestade, diante desse Deus que é incomparável, imensurável em seu poder e em seu ser, sim, que nós devemos render graças a Ele e lembrar o quanto estamos seguros em seus braços de amor. Nós tivemos algumas divisões para que melhor pudéssemos então decorar ou lembrar dessa mensagem. E no primeiro ponto nós pensamos o quanto o Senhor nos conhece, que sim, Ele é Senhor tanto do abstrato quanto do concreto. Ele conhece o mais profundo dos pensamentos, os sentimentos, as intenções, tanto aqui dentro de nós, e claro, sabendo de tudo isso, já conhece até a palavra que vai sair na boca, e sabe então todos os caminhos. Ele conhece de maneira preciosa os caminhos que nós vamos tomar, as decisões, tudo. Ele conhece as nossas ações aqui fora e aqui dentro. Em um segundo momento, ainda nós vimos que o Senhor, que não existem espaços que possam deter, que Ele é Senhor sim, tanto daquilo que é visível para nós, como daquilo que é invisível. Ou seja, então, tanto internamente quanto externamente, o Senhor conhece de maneira maravilhosa. E dentro daquilo que nós podemos ver, que está perto de nós, ou seja, na extremidade do horizonte, para cima, para baixo, em qualquer lado, não tem como fugir do Senhor. Ele é Senhor de tudo isso que nós vemos. E até se existisse a possibilidade de não enxergarmos algo, e ela existe, para o Senhor essa possibilidade não existe. O Senhor conhece todas as coisas. As trevas não afetam os olhos do Senhor, e até ali Ele também contempla, Ele nos forma de uma maneira maravilhosa no ventre da mãe. Então o Senhor nos conhece. E em último lugar, o que nós vimos? Aprendemos que também o Senhor é Senhor tanto do tempo quanto da eternidade. Olha a dimensão do nosso Deus. Ele nos conhece aqui, Ele sabe cada um dos nossos passos, nos formou de maneira maravilhosa, conheceu-nos ainda substância informe no ventre, sabia como seriam todos os dias da nossa vida, conhece cada decisão, cada detalhe do que nós viveríamos aqui nessa terra. E desde quando Ele conhece? Desde a eternidade. Desde a eternidade. Nenhum desses dias ainda existia e o Senhor já os conhecia. Então, como nosso Deus é maravilhoso, onisciente, onipresente, onipotente. Deus é incrível. Com
nos braços desse Senhor, com a segurança de quem Ele é, por que temer? Não temos motivo para temer. E então entendemos o nosso título, o título dessa mensagem, que é: agradeça ao Senhor, porque Ele é de fato um Deus onipresente, onisciente, onipresente e onipotente. Como nosso Deus é maravilhoso. Nós vamos então adorar o Senhor com o hino de número 4. Se você tiver acesso a um hinário aí, nós vamos cultuar o nosso Deus e dizer: Senhor, nós adoramos o Senhor, nós adoramos o Senhor na beleza da Tua santidade, do Teu ser. É verdade, temos todos os motivos para lhe agradecer, cultuar o Teu santo nome, louvar o nome do Senhor e lhe adorarmos, Senhor, porque o Senhor é Deus e és incomparável e nos ama, como o Senhor nos ama. Vamos lá? Hino de número 4. Deus está no templo, Pai onipotente, aos seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo. Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício que expiou o vil pecado. Escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Tu que estás no templo, preceptor divino, e os corações habitas. Tu paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. Que prazer conhecer a graça infinita, sim, estás no templo. Amém. Aleluia. Que bom é saber que o Senhor está no templo. E quem é casa de Deus? Em quem o Senhor resolveu habitar? Em cada um de nós. Então, onde você está, você é igreja, você é a habitação do Senhor, que em graça e misericórdia resolveu habitar cada um de nós, cada um dos seus filhos, por meio do seu Espírito Santo, por meio do perdão de Cristo Jesus. E como nós vemos no final então desse Salmo de 139, resolveu nos guiar pelo caminho eterno. Como o nosso Deus é bom, Ele é digno de toda adoração, Ele é digno de todo louvor. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Como o nosso Deus é bom. Ainda nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro Malaquias, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo número 10. Malaquias, capítulo número 3. Nós vamos ler o versículo número 10. Espero que você tenha encontrado aí Malaquias 3, 10. Diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. E o que nós temos a dizer, não é verdade? Se não reconhecer o quanto o Senhor tem cuidado de nós e nos abençoado.
Sabemos, por algumas vezes nós já tivemos o privilégio de pensar e perceber que ao Senhor pertence tudo que Ele tem nos concedido, é dele, e que nós em adoração, em reconhecimento, dizemos: Senhor, agradecemos ao Senhor pelo sustento que o Senhor tem nos concedido, aqui está, e então trazemos à casa do Senhor e lhe entregamos em forma de adoração. É espiritual, mais uma vez digo, e o Senhor com certeza não precisa de dinheiro, mas o Senhor olha dentro dos corações e procura a sinceridade, a fidelidade, a adoração e o reconhecimento de quem Ele é e de tudo que Ele tem feito. É uma expressão de adoração ao Senhor. E por falar nisso, nós agradecemos ao Senhor, porque como tem sido lindo poder ver a expressão de adoração no coração de alguns irmãos que têm vindo até a igreja, têm vindo aqui até a casa do Senhor, têm trazido ao Senhor o adorado com as suas ofertas, com os seus dízimos, e como isso é maravilhoso de poder contemplar, de poder ver, como o Senhor é bom, como o Senhor tem cuidado de cada um. Nós louvamos o nome do Senhor, porque Ele tem mantido em graça e misericórdia a sua maravilhosa obra e sustentado também no que diz respeito a finanças. Como o nosso Deus é bom. Nesse momento nós vamos orar então, agradecendo ao Senhor que tem cuidado de nós, e sim tem cuidado do seu precioso, do seu tão lindo templo, da manutenção dessa igreja tão abençoada. Vamos orar juntos? Pense então aí, se você ainda não trouxe também, não entregou o seu dízimo, a sua oferta, é um tempo oportuno para, antes de entregar, orarmos juntos por isso, agradecendo ao Senhor porque Ele tem nos ensinado isso e porque Ele tem sim sustentado a sua querida igreja. Como o nosso Deus é bom. Vamos orar? Agradecer ao Senhor por essa preciosa oportunidade e pelas bênçãos derramadas? Oremos. Senhor, como o Senhor é maravilhoso, e o Senhor tem sim, Pai, nos ensinado que pertence ao Senhor, que as finanças pertencem ao Senhor, e que o Senhor é que as sustenta e nos concede capacidade em poder desfrutar de cada uma delas. Senhor, obrigado porque o Senhor nos concede também a graça de rendermos ao Senhor os dízimos, as ofertas, de sermos usados pelo Senhor para manutenção da Tua casa. Oh Deus, obrigado, Senhor, por essa preciosidade, por essa oportunidade maravilhosa de ver, Senhor, finanças sendo usadas, Senhor, para fins eternos, para a glória do Teu santo nome. Obrigado, Pai, por ver também, Senhor, a fidelidade que o Teu Espírito ministra no coração da Tua igreja, como o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada um de nós, e continua, Pai, nós te pedimos, sustentando a cada irmão. É no nome de Jesus que nós oramos, clamando sempre sobre tudo a Tua vontade. Obrigado por nos amar tanto, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nosso Deus é bom, não é verdade? Como Ele é maravilhoso. Ainda nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos. Abre então a palavra do Senhor aí em Romanos, capítulo 1. Como nosso Deus é bom. Capítulo 1, nós vamos ler do versículo 28 ao versículo número 32. E é nesse momento, queridos irmãos, que somos então, depois de perceber a grandiosidade do nosso Deus, o amor, a graça com que Ele tem ministrado a cada um de nós, nas mais distintas áreas. É neste momento, queridos, do culto, que graças a Deus, também somos conscientizados de quem somos. Então, essa porção bíblica em Romanos, capítulo 1, versículo de 28 a 32, que nos lembra quem nós somos e quanto precisamos do Senhor, como raça humana. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem,
mas também aprovam os que assim procedem. Nós vimos aqui apresentada uma lista de pecados e distúrbios do comportamento humano, e é terrível quando olhamos para ela e nos identificamos, que seja em um dos itens, e saber que isso tudo é porque um dia, como seres humanos, desprezamos o conhecimento de Deus, nós viramos as costas para aquele que nos ama e nos criou. Como é que nós podemos fazer isso, não é verdade? Vamos orar. Você tem então aí a chance de pedir ao Senhor: Deus, dentro dessa lista aqui eu me enquadro, eu vejo o quanto sou pecador, o quanto erro, o quanto falho diante do Senhor, e ainda que o meu pecado não esteja citado nessa lista, sei que tenho pecado. Então peça ao Senhor, clame ao Senhor pelo perdão, pela graça. Diga ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de tudo aquilo, Senhor, que eu tenho feito contra o Senhor, transforma meu coração, que eu não faça mais. Fale com o Senhor essa noite, de maneira reverente, de maneira humilde. Querido e santo Deus, aqui, Senhor, estão pessoas, Senhor, aqui estamos, Senhor, reunidos, e Senhor, sabemos que todos nós, Senhor, que participamos essa noite nesse culto, somos homens e mulheres falhos, que erram, que pecam diante do Senhor, e precisamos da Tua misericórdia, sim, do Teu perdão sobre nós. Agradecemos porque o Senhor um dia morreu na cruz, pagou um alto preço, e morreu já perdoando todos os nossos pecados. É assim que o Senhor nos leva em ombros de misericórdia até o céu. E Senhor, crendo então no Teu perdão, é que ficamos ainda mais constrangidos para poder lhe pedir mais uma vez, Senhor, perdão, onde ainda temos insistido em falhar contra o Senhor e pecar ao longo do tempo. Senhor, nos perdoa pelas falhas que nós cometemos, que nós não desejemos continuar a viver de maneira pecaminosa, mas que o coração seja transformado e caminhemos, Senhor, no caminho que é o Senhor, Senhor Jesus Cristo, um caminho de santidade, de amor, uma vez que inseridos em Ti, por misericórdia e graça, ó videira verdadeira. Nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome e agradecemos pelo Teu perdão e Tua paciência para conosco e o Teu santo amor. No nome de Jesus é que oramos, Senhor. Amém. Nós ainda vamos louvar então ao Senhor com o hino de número 71, que é uma confissão ao Senhor pelas nossas falhas, os nossos erros diante do Senhor, dizendo: Senhor, nos transforma mesmo o coração e nos concede essa graça maravilhosa, Senhor, de sermos cada vez mais renovados pelo Senhor. Vamos lá, hino número 71, perdão. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por Ti, se firme em Teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Amém. Que o nosso Deus continue mesmo a nos santificar, a nos renovar pelo seu bendito amor,
pela sua graça, pelo seu perdão, pela sua misericórdia maravilhosa. E Ele é digno, com certeza, de toda expressão de louvor que possa existir em nós. Vamos adorar ao Senhor? Se você pode, coloque-se em pé, ou mesmo assentado, mas com muita reverência, adoremos e louvemos o nome santo do Senhor. Nós vamos então dizer: Senhor, nós adoramos o Senhor. Reconhecemos que a glória pertence ao Senhor. Queremos dar-te glórias e louvores. Levantamos nossas mãos, exaltando-te, ó Deus. Queremos dar-te glória e louvores. Levantamos nossas mãos, exaltando-te, ó Deus. Grande é o Senhor, grandes teus milagres são. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti. Grande é o Senhor, grandes teus milagres são. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Você pode dizer isso conosco hoje? Diga com todo o coração e de maneira sincera onde você está: Senhor, queremos dar-te glória e louvores. Levantamos nossas mãos, exaltamos-te, ó Deus. Queremos dar-te glória e louvores. Levantamos nossas mãos, exaltamos-te, ó Deus. Grande é o Senhor, grandes teus milagres são. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Grande é o Senhor, grandes teus milagres são. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Grande é o Senhor, grandes teus milagres são. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Grande é o Senhor, grandes teus milagres são. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Amém. Amém. Nós vamos ainda cantar sobre a soberania do nosso Deus, como Ele é maravilhoso. Adore ao Senhor nessa última canção, dizendo: Senhor, o Senhor é soberano. E obrigado, Senhor, por apesar da tua grandeza e apesar da minha insignificância e da minha pequenez, o Senhor resolveu me amar e me envolver no teu amor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Vamos dizer: tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar de tanta glória,
E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Vamos dizer: tu és tremendo. Amém. Ele é maravilhoso, Deus, e nos ama, apesar de quem Ele é e apesar de quem nós somos. Como nosso Deus é maravilhoso em amor. Vamos ouvir a palavra do Senhor? Graça do Senhor Jesus, igreja amada, é com alegria que nós estamos mais uma vez com esse propósito: cultuarmos ao Senhor, adorá-lo em espírito e em verdade. Neste momento nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero te convidar, abra aí, Bíblia Sagrada, o livro do profeta Jeremias, o capítulo de número 37. Estaremos fazendo a leitura do versículo 17 ao 19. Jeremias 37, de 17 a 19. Vamos ler? Muita reverência, estaremos fazendo a leitura deste texto. Diz assim a palavra do Senhor: mandou o rei Zedequias trazê-lo para a sua casa, e em secreto lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias: disse ainda: nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que pequei contra ti, ou contra os teus servos, ou contra este povo, para que me pusestes na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que profetizaram, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vós outros, nem contra esta terra? Somente até o versículo de número 19. Deus nos abençoe para entendermos aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós nesta noite. Meus amados, eu gosto muito de assistir documentários e telejornais. É uma mania que eu tenho. E algo que fica muito claro e notório, e eu tenho certeza que você tem observado da mesma forma, é que o mundo qual nós estamos vivendo, ao assistirmos os telejornais, nós vamos perceber de que o mundo está em crise. Você concorda comigo? Eu posso afirmar que mais de 30 nações do mundo hoje estão em guerra. Só para você ter uma noção, na África, mais de 22 nações estão em conflitos ou têm conflitos de guerrilha. Há diversas facções tribais pelejando, guerreando uma com a outra. Hoje, ao levantar-me pela manhã, o primeiro comentário que eu ouvi num telejornal foi a quantidade de pessoas que estão morrendo em São Paulo, a quantidade de pessoas que está morrendo ou estão morrendo nos Estados Unidos. Fui para o meu smartphone e o que mais constatei foi a crise entre Bolsonaro e o Maia. E se você olhar para a sua direita ou olhar para a sua esquerda, você vai perceber e vai constatar que nós vivemos em um momento muito difícil, em um momento de grandes desafios, e por que não dizer, nós estamos vivendo um momento ou um tempo de crise
Não apenas a nossa nação, mas o mundo vive esta experiência. Pense comigo, há uma crise social. Se nós andarmos pelas ruas aqui de Jataí, nós vamos encontrar pessoas fazendo das praças, fazendo das ruas as suas moradias. Se olharmos para o contexto da nossa cidade, nós vamos perceber de que o número de dependentes químicos cresce e aumenta a cada dia assustadoramente. Há uma crise social, aonde você sai pelas ruas, nós vamos encontrar pessoas dirigindo, quem sabe, carros de quase R$500 mil. E enquanto isso, olhamos para os pontos de ônibus ou paradas de ônibus, está cheio ou estão superlotados. Por quê? Há uma crise social muito grande. E é interessante, queridos irmãos, que nós vamos perceber de que há uma crise em todo o contexto da sociedade. Há uma crise social, há uma crise de credibilidade. Hoje, um exemplo, se você, uma pessoa olhar para você, quem sabe, ela vai dizer uma palavra, aonde vai fazer um compromisso, e a primeira coisa que nos vem, será que isso é verdade? Por quê? Há uma crise de credibilidade, né? Há muitos que dizem, olha, eu vou fazer tal coisa, e dentro de nós existe aquele sorriso irônico, porque será que vai fazer verdadeiramente? Nós vamos perceber que dentro dessa crise de credibilidade, para muitos amados irmãos, a própria igreja já não tem a mesma credibilidade que ela tinha no passado. Infelizmente, esta é a verdade. Se olharmos como pessoas, como igreja, nós vamos perceber de que há uma crise na família, lares e mais lares sendo desfacelados por causa da promiscuidade, famílias e mais famílias sendo destruídas por causa da inversão de valores, mulheres assumindo papel de sacerdote e sacerdote se transformando num bananão. Essa é a grande verdade que nós encontramos hoje. E a pergunta que precisamos fazer é, será que há uma palavra de Deus, ou qual é a palavra da igreja do Senhor Jesus Cristo a este mundo que vive esta experiência? Então nós vamos perceber de que há uma crise na família, há uma crise na sociedade, há uma crise social, há uma crise de credibilidade, há uma crise chamada Covid-19. Nós vamos perceber, queridos irmãos, que esta é a realidade a qual nós estamos vivendo. E a pergunta que temos é justamente esta, e que vem à nossa mente a todo momento: por que que tudo isso está acontecendo? Não é assim que acontece comigo e com você? Por que que está acontecendo? É uma interrogação que fica na nossa mente. Ao invés de perguntarmos o que Deus quer falar, o que Deus quer nos ensinar diante de toda esta experiência que estamos vivendo, o que Deus quer ministrar no nosso coração, nós pensamos, por quê que morre tanta gente? Por que tanto desemprego? O porquê dessa crise na família? Não é assim que acontece? Ao invés de perguntarmos o que Deus quer nos ensinar, nós queremos saber o porquê que está acontecendo. E o que me preocupa diante de tudo isso, queridos irmãos, é que neste momento qual nós vivemos esta experiência difícil, muitos buscam respostas em lugares errados, em pessoas erradas e de forma errada. Há pessoas que hoje, no momento da crise, que elas não querem ouvir aquilo que Deus quer falar a elas, mas elas querem ouvir aquilo que elas querem que Deus lhes fale. Esta é a grande verdade. É como alguém está vivendo um problema no seu casamento, ou o seu casamento não vai bem, e a pessoa chega para ele e diz, olha, você precisa mudar nesta área, ou você precisa retroceder nesta área na sua vida, ou em algumas atitudes que você está cometendo. Olha, você precisa abrir espaço para o diálogo.
Olha, você precisa buscar a Deus com o seu cônjuge. Olha, você precisa ter um coração perdoador. Quando você passa isso à pessoa, a pessoa não quer ouvir isto. O que ela quer ouvir? Não. Olha, será que existe uma oração? Será que existe uma outra palavra? Nós precisamos entender, queridos irmãos, que na grande maioria das vezes, quando estamos vivendo ou enfrentando, nós não queremos ouvir a verdade que Deus quer ministrar e que Deus quer falar e que Deus quer nos ensinar. Nesta noite, eu quero pensar com vocês sobre o tema: o que Deus quer nos ensinar num momento como este, o qual nós estamos vivendo e passando. O que Deus quer ensinar à sua família? O que Deus quer ensinar ao seu coração? O que Deus quer ensinar a você? O que Deus quer ensinar a mim, a minha pessoa como pastor? O texto que nós acabamos de ler. O rei Zedequias mandou chamar o profeta Jeremias, que ele estava preso. Por que ele estava preso? Preso porque as pessoas julgavam que ele não estava profetizando aquilo que era bom para a nação de Israel. Como as pessoas julgavam desta forma, então o rei resolveu prendê-lo. E o mais interessante que o texto aqui vai nos dizer, que o rei mandou buscá-lo em secreto, para ele ir até o palácio. Agora, pense comigo, profetizar, queridos irmãos, contra o rei naquela época, era a pior coisa que existia. Por quê? O cara iria perder a sua cabeça, ou senão ele iria passar o resto da sua vida em uma prisão. O rei então chamou Jeremias, e o rei fala para Jeremias: Jeremias, tem uma crise, tá? Há uma crise a qual a nossa nação, eu estou vivendo. O rei da Babilônia, ele está vindo, ele vinha contra todas as nações, o seu braço iria contra a própria nação de Israel. Todas as nações tinham esta visão do que o rei da Babilônia estava para fazer e iria fazer. E o mais interessante, dentro do texto aqui, uma leva desta nação já tinha sido levado cativo para a Babilônia, já tinham ido. E agora o rei então pergunta para Jeremias: Jeremias, tem uma palavra do Senhor em meio a esta crise a qual nós estamos vivendo? Jeremias então olha para o rei e ele diz, o texto está nos dizendo assim: tem. Ó rei, o Senhor Deus vai te entregar nas mãos do rei da Babilônia. Você já parou para pensar, queridos irmãos, esta palavra que Jeremias estava dando e trazendo aqui ao rei? O cara chamou ele até a casa dele, e o homem de Deus disse para aquele rei: olha, sabe o que vai acontecer? O senhor vai se tornar escravo do rei da Babilônia. Algumas verdades, irmãos queridos, que nós aprendemos neste texto. Em primeiro lugar, escolha sempre ouvir o que Deus quer nos ensinar e não aquilo que você quer ouvir. Vou repetir, a primeira verdade que nós encontramos dentro desse texto: escolha sempre ouvir o que Deus quer nos ensinar e não aquilo que você quer ouvir. Por quê? Porque tem muitas pessoas que querem mudança sem compromisso, tem muitas pessoas que querem as bênçãos sem lutas, tem muitas pessoas que querem vitória sem a cruz. Eles não querem ouvir aquilo que Deus quer falar, eles querem ouvir aquilo que eles desejam que Deus fale ao seu próprio coração. Portanto, cuidado, igreja do Senhor Jesus. Agora, por que isto acontece? Porque na grande maioria das vezes o coração está fragilizado, ou porque não queremos encarar aquilo que Deus quer nos ensinar, porque às vezes aquilo que Deus está falando é muito mais difícil, é um caminho muito mais estreito. Eu não sei se você já
ouviu aquela historinha do rapaz que estava caindo de um despenhadeiro? É uma história muito antiga. E a história diz de que ele estava caindo em um despenhadeiro, e caindo, e com aquele medo e aquele frio na sua barriga, e ele então, em meio àquela queda, ele olha, consegue enxergar no meio do penhasco uma raiz, e quando ele está próximo daquela raiz, ele estende a sua mão, e ele agarra naquela raiz frágil, e aí ele grita: meu Deus, ó Deus, me ajuda! E ele então, segurando no meio daquele penhasco, naquela raiz tão frágil, Deus diz para ele: solte a sua mão da raiz. Ele levanta a sua cabeça, em meio àquele penhasco, ele diz: oh, não tem outro Deus aí não para me dar uma outra resposta? Nos momentos difíceis, escolha, querido irmão, ouvir os conselhos de Deus. Escolha ouvir aquilo que Deus quer falar à tua vida, ainda que seja o caminho mais difícil que Deus está falando, mas tome esta decisão. Em João capítulo 6, versículos 66 e 69, Jesus ele estava falando para uma multidão, os seus discípulos estão ali presentes também, e no meio daquele discurso, as pessoas começam a se levantar, eles começam a irem para suas casas, e em um determinado momento Jesus percebe ali a comoção da turma, e ele diz para os poucos que ficaram: vocês não vão embora também? Aí Pedro, ele levanta-se e diz: Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? E vocês acham que aquele discurso era maneiro? Leia o capítulo 6 de João, o chicote estava descendo, a correção estava acontecendo. Agora, o texto vai nos dizer aqui, querida igreja, que Jeremias estava preso porque ele havia profetizado a verdade, porque ele havia dito que aqueles milagres que os profetas de aluguel estavam dando ao rei não era a verdade de Deus. Mas o mais interessante é que o texto está nos mostrando que o rei teve um momento de lucidez, e ele decidiu ouvir então a palavra de Deus, mesmo sendo uma sentença de condenação para ele. Portanto, em primeiro lugar, escolha sempre ouvir a palavra de Deus, mesmo que ela seja uma palavra dura aos seus ouvidos. Escolha e decida ouvir sempre a palavra do Senhor. A segunda verdade que o texto nos apresenta é que nós devemos sempre fugir das palavras que estimulam mudança sem processo. Fuja sempre das palavras que estimulam mudança sem processo. No mesmo livro de Jeremias, no capítulo de número 29, se você tiver com sua Bíblia aberta aí, o livro de Jeremias, o capítulo de número 29, os versículos de 4 a 6, do 4 ao 6, diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Pausa. Quem deportou este povo? Quem permitiu a crise? Quem enviou o juízo através do rei da Babilônia sobre Jerusalém? A palavra de Deus está nos dizendo de que foi o Senhor, Ele que deportou de Jerusalém para a Babilônia. Ou seja, dentro do mesmo texto, versículo de número 5 e 6, diz assim o Senhor, para aqueles que ele havia deportado:
Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Ou seja, nós estamos falando, queridos irmãos, dentro do mesmo contexto, a mesma história. O próprio Deus que havia levado aquele povo para a Babilônia, foi o próprio Deus quem enviou Nabucodonosor. Veja que o que está acontecendo aqui, há um processo, Deus os levou e o Senhor está dizendo para eles: olha, edificai casas, dai os vossos filhos em casamento. Meu querido irmão, fuja de proposta de mudança sem um processo do tipo: vem aqui, eu vou fazer uma oração e vai resolver o seu problema. É claro que há poder na oração, mas em quase todas as escrituras nós vamos perceber, queridos irmãos, de que em toda mudança sempre houve um processo. Todos nós queremos vidas sendo transformadas, ver nossos filhos sendo transformados, ver nossa nação sendo transformada. Será que isso vai resolver eu entrar dentro de uma igreja e ficar lá tão somente orando? Não vai mudar. Nós precisamos orar, precisamos crer que a oração tem poder. Cremos que a oração tem poder, mas nós precisamos ter atitudes certas e corretas. Precisamos ter procedimentos que cooperam com aquilo que Deus quer fazer. Não adianta eu orar para a salvação dos meus filhos se eu não coopero com aquilo que Deus quer fazer. Você está entendendo? Portanto, querido irmão e irmã, cuidado com o cuidado com a proposta de mudança sem processo. Isso se aplica no casamento, isso se aplica na interpretação que você tem da vida, na compreensão do pecado, naquelas propostas onde você está amarrado pelos grilhões do pecado, e alguém diz: olha, basta você vir até a minha igreja e fazer tal e tal coisa. Não basta não. Você precisa ir até Jesus, você precisa se arrepender, você precisa confessar os seus pecados, você precisa ter e viver uma vida de comunhão com o Senhor e com os seus irmãos. Portanto, em segundo lugar, cuidado, querido irmão, com as palavras que estimulam mudança sem processo. Quer seja no casamento, quer seja nas finanças, quer seja na sua vida de relacionamento com Deus. Cuidado das palavras que estimulam mudança sem processo. A terceira verdade última que nós aprendemos dentro desse texto: há uma palavra de Deus no momento qual nós estamos vivendo. É claro que há uma palavra de Deus, há sim. Agora, mas cuidado, querida igreja, para você não transformar a Bíblia em um conselho de palavras mágicas, aonde você pinça a medida do seu desejo, da forma como você quer ou almeja para o seu próprio coração. Muito cuidado. Por que eu falo isso? Porque tem muitas pessoas que estão transformando a Bíblia, a palavra de Deus, em um instrumento de agouro. Tem muitas pessoas que estão transformando a Bíblia em patuás evangélicos. Muitos estão transformando a Bíblia em um mecanismo de brincadeira para satisfazer os seus desejos pessoais. Cuidado com isso. Não pegue nunca a palavra de Deus e pince ou saque dela como se ela fosse um livro de mágica, onde você seleciona palavras de acordo com as suas necessidades. A Bíblia, nós precisamos entender isto. Ela é por um todo a palavra de Deus. É um livro inspirado por Deus para nos corrigir, para nos instruir, para nos edificar. Ela é a palavra de Deus. Sobre isso que eu estou falando, eu quero dar apenas um exemplo.
a grande maioria das pessoas, quando está ou estão passando por momentos difíceis, momentos de crises. Qual é o versículo preferido das pessoas? Eu sei que você vai concordar comigo. É aquilo que Paulo escreve ali aos Filipenses capítulo 4, versículo 13, onde ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. E aí então começamos a usar esse versículo como um mantra, né? Tudo está difícil, tudo está passando um momento muito horrível, e eu então começo a confessar, a pensar esse versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Agora, queridos irmãos, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. É palavra do Senhor? É palavra do Senhor. Mas nós não podemos pensar, nós precisamos olhar o contexto, precisamos olhar os versículos anteriores. Ao olhar esse contexto, o porquê que Paulo está dizendo isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Amados irmãos, quando nós olhamos aqui, Paulo está falando para aquela igreja que havia decidido enviar uma oferta para Paulo. E o mais interessante que Paulo ele vai agradecer a esses irmãos. Acompanhe aí na sua Bíblia, leia o contexto, Filipenses 4. Paulo está aqui agradecendo aqueles irmãos e ele está dizendo: olha, eu aprendi a ter necessidade, a passar fome. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele está aqui agradecendo a Deus porque aqueles irmãos enviaram para ele dinheiro. E se enviaram dinheiro para ele, não é porque ele tinha dinheiro, mas é porque ele estava passando por necessidade e precisava. E o mais interessante que ele diz a esses irmãos: olha, eu aprendi. E quando ele fala eu aprendi, ele vai em seguida dizer: olha, tudo posso. Por quê? Porque eu aprendi a não abrir mão dos meus valores éticos, moral e espiritual, dos princípios que Deus estabeleceu. Portanto, querida igreja, cuidado para você, no momento da crise, querer pensar ou transformar a palavra de Deus em palavras mágicas. Cuidado para você não se transformar em um cristão místico, onde você pensa somente aquilo que lhe interessa. Em Jeremias, capítulo de número 28, versículo de número 15, havia um profeta chamado Ananias, e o povo vinha até ele, e ele então começava a pensar algumas coisas que ele tinha como referência, como informação. E o mais interessante que não era a palavra de Deus, não era aquilo que Deus queria falar, não era aquilo que iria transformar a vida das pessoas ou a vida da nação, porque esse não era o propósito de Deus. Mas ele mesmo assim, o povo mesmo assim buscava esse profeta. Confira lá em Jeremias 28, versículo de número 15. Estamos passando por momentos difíceis? Estamos. Há uma palavra de Deus neste momento? Não tenho dúvida de dizer e afirmar isso. Mas cuidado para você não transformar a palavra de Deus em um amuleto. Eu quero concluir lendo com você novamente Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo de número 29. Os versículos de 10 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Tornarão a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor,
e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lanceis, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Há uma palavra de Deus? Claro que há. Você se lembra do texto onde Deus falou para eles se casarem, construírem casas, para comerem os frutos que eles haviam plantado das árvores? Precisamos entender que as crises que vivemos, elas têm sim um processo pedagógico e terapêutico. Toda crise é uma oportunidade para nós crescermos e nos aproximarmos mais de Deus. Por que eu falo isso? Porque Deus, o Senhor, não perdeu o controle. Quem levou este povo, estas famílias para a Babilônia foi o próprio Deus. Quem levantou Nabucodonosor contra Jerusalém foi o próprio Deus. Deus tinha um propósito. Portanto, queridos irmãos, o Senhor, o qual nós servimos e nós professamos, Ele está no controle de todas as coisas. E a palavra dele nesse capítulo 29 de Jeremias, ele vai dizer: eu sei o plano que tenho para vocês. Deus sabe o plano que tem para a nossa igreja presbiteriana central de Jataí. O Senhor tem um plano e um propósito para elas. Ou seja, todas as coisas, nós precisamos descansar o nosso coração. Todas as coisas estão debaixo das mãos do Senhor. Inclusive esta pandemia, inclusive esta crise que estamos vivendo, inclusive as lágrimas que você vive e tem derramado no seu casamento, inclusive as lágrimas que você tem derramado pelos seus filhos, pela salvação de um querido. Oh, queridos irmãos, Deus conhece e está no controle. Portanto, venha para Ele, entregue-se a Ele, deixe o Espírito de Deus escrutinar e te mostrar o que precisa ser mudado, aquilo que Deus quer ministrar em meio a toda esta turbulência, à minha vida e ao seu coração também. Abra, querido irmão, o seu coração para esse processo de mudança e creia na palavra de Deus. E no tempo certo, no tempo de Deus, Ele vai fazer e vai se manifestar como lhe aprouve. Eu quero encerrar fazendo uma sugestão para você nesta noite. Você se lembra do segundo ponto dessa mensagem? Onde nós falamos, cuidado com as ofertas de mudança sem processo. Eu sei que muitos precisam de um processo de transformação, assim como eu também. Mas para isso nós precisamos nos render ao senhorio de Cristo. A minha oração, como um dos pastores que ama tanto essa igreja, é que você, neste momento qual nós estamos vivendo, quem sabe de tensão, quem sabe de crise, quem sabe de preocupação, que possamos nos render ao senhorio de Cristo. Deixe o senhorio de Cristo inundar a tua vida. E num momento como este, peça ao Senhor, Ele que é o Senhor de todas as coisas, peça ao Senhor o que o Senhor quer lhe ensinar, o que o Senhor quer ministrar na minha vida, Senhor. Glorifica o teu nome, porque Ele é o Senhor, é o Todo-Poderoso, dirige e rege todas as coisas. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Que bênção. Queridos, que nós possamos então desfrutar de um coração assim, conduzido pelo Espírito de Deus a viver uma rendição completa e plena diante de toda a diversidade que nós vivemos, percebendo que o Senhor Deus quer nos ensinar por meio disso tudo, não rejeitando, por mais que seja desafiadora a palavra de Deus aos corações, não a rejeitando, indo de frente, recebendo com todo carinho no coração e pedindo ao Senhor por transformação que advém dele, não a que nós buscamos por nós mesmos, distante desse querer dele.
Que Deus lhe abençoe profundamente, que essa semana seja também aí onde você está, onde você vive, uma semana de oração com os filhos, uma semana de busca ao Senhor. Não deixe de buscar ao Senhor com a família, aproveite, tire tempos para isso, clame a Deus, tenha um propósito de oração, um propósito de culto a Deus, de servir ao Senhor em família. Faça isso, tá bom? E que Deus nos abençoe profundo e poderosamente. Vamos orar? Nós vamos orar e após essa oração então a bênção e encerramos este culto essa noite. Querido Deus, que o teu nome seja adorado, louvado, que o teu nome seja exaltado. Oh Pai, que nós possamos perceber a grandeza dos teus pensamentos, que são infinitamente maiores do que os nossos. Ó Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor, até mesmo nas crises, Senhor, continua nos amando e aproveitando para nos ensinar, Senhor, lições preciosas. Que o coração, Senhor, ao ouvir a Tua palavra, que o coração não caia, Senhor, em rebeldia, que o nosso coração não caia, Senhor, em desalinhamento com o Teu querer, mas, Senhor, nos coloca ali, Senhor, prostrados ao Senhor pelo Teu Espírito e desejosos de ouvir a palavra que vem do Senhor, que gera transformação e vida. E então, Senhor, que possamos, pelo Teu Espírito, sermos de novo então conduzidos à bonança e à graça que vem do Senhor, Pai. Que possamos então descansar no Teu amor, na Tua graça e aprender tudo que o Senhor tem para nos ensinar e trilhar o caminho do Senhor, por mais que esse caminho seja estreito, Senhor. Obrigado por nos conceder esse presente, por nos ministrar e falar conosco. Dirige-nos nessa semana, usa-nos onde estivermos, Senhor, nos lares, onde trabalhamos, Senhor, onde estivermos, nos usa pela Tua misericórdia e nos lembra do Teu amor. No nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos ao Senhor, Pai. Amém. E agora, amados do Deus Altíssimo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre toda a igreja do Senhor reunida, desde agora e para todo sempre. Amém.